Como Jesus ensina a perdoar, curar feridas e restaurar sua alma. Existem feridas que não aparecem em exames, que não doem no corpo, mas sangram na alma. E o mais assustador é que muitas dessas feridas continuam abertas por anos, às vezes décadas, sem que ninguém perceba. Você acorda, trabalha, conversa, sorri, cumpre seus deveres e até ora. Mas por dentro, algo grita, algo te sufoca. Há uma dor alojada em lugares profundos, escondida sob camadas de aparência, força e fé mecânica. É um sofrimento que, mesmo sem palavras, clama por socorro. É o grito silencioso da alma, que foi ferida e nunca curada. E se você não cuida disso, não apenas a dor cresce, mas a sua fé enfraquece, sua esperança se apaga e sua intimidade com Deus se distancia. Porque Deus até escuta nossas orações, mas também escuta os gritos que não ousamos verbalizar. Há pessoas que estão ouvindo esta mensagem agora e já sabem exatamente qual é a ferida que sangra em silêncio. Pode ter sido uma traição que partiu seu coração. Pode ter sido uma palavra dura, dita na infância, que moldou sua identidade. Pode ter sido o abandono de quem prometeu ficar. Ou talvez seja o luto de alguém que partiu e deixou um vazio que ninguém mais preencheu. O que seja que tenha ferido você, não importa o tamanho ou a origem, se não for tratado à luz de Cristo, continuará te afetando nos relacionamentos, na forma como você ora, na forma como você vê a vida e até na maneira como você entende o amor de Deus. E o problema é que muita gente tenta silenciar essa dor com religiosidade. Aprende a linguagem certa, frequenta os cultos, decora versículos, mas por dentro continua sangrando. Porque não é o conhecimento bíblico que cura uma alma ferida. É o toque do próprio Jesus. E é justamente aí que essa jornada começa. No reconhecimento de que há áreas em nós que só podem ser restauradas por aquele que criou nossa alma. Porque o que sangra em silêncio precisa ser exposto diante da luz de Cristo para começar a cicatrizar. O salmista escreveu: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia." Salmo 32:3. Isso não fala apenas de culpa por pecados, mas também da dor não confessada, do trauma engolido, da mágoa disfarçada de força. Você pode estar calado diante das pessoas, mas Deus ouve o gemido que ecoa dentro de você. Aquele momento em que você se deita à noite, o corpo cansado, mas a mente cheia de lembranças que machucam. Deus vê isso, Ele ouve, e Ele quer curar. Mas antes da cura, precisa haver entrega, porque Jesus não força a entrada. Ele está à porta e bate. E muitas vezes, Ele não está batendo na porta da sua casa, mas na porta do seu passado, pedindo permissão para entrar exatamente onde você trancou, onde você disse: "Aqui ninguém toca", onde você colocou etiquetas como "já passou", "não tem mais importância", "não dói mais". Só que Deus não trabalha com fingimentos. Ele trabalha com verdades, com rendição, com exposição da dor para que haja restauração. Muitos acham que perdão e cura são processos automáticos, que o tempo resolve tudo, mas o tempo apenas adormece a dor, não trata. O tempo não cura, só Deus cura. E Ele faz isso quando você para de fugir, quando para de maquiar, quando para de tentar parecer forte. É nesse lugar de vulnerabilidade que a graça se manifesta. É quando você diz: "Senhor, aqui está a minha ferida. Eu não consigo mais carregar isso sozinho", que o bálsamo de Gileade começa a tocar as rachaduras da sua alma. E talvez você diga: "Mas já é tarde demais para mim." Não é. A prova de que ainda há esperança é que você está ouvindo essa mensagem agora. A ferida que ainda dói é a ferida que ainda pode ser curada. E Jesus nunca teve medo de tocar em leprosos, em sangramentos, em dores humanas. Ele se aproxima, Ele vê, Ele toca, mas Ele também confronta, porque há feridas que só são curadas quando decidimos perdoar. Outras, quando decidimos lembrar com propósito e não com dor. E algumas, quando paramos de lutar com nossas próprias forças e nos rendemos de fato à presença dEle.
Este primeiro passo não é sobre técnicas, não é sobre fórmulas, é sobre coragem. Coragem de reconhecer: Senhor, há algo dentro de mim que ainda dói. Quando você faz isso, algo começa a acontecer. Um processo se inicia, uma libertação começa a ser construída, e essa jornada vai te levar até um novo lugar. Um lugar onde a alma respira, onde o coração é leve, onde o perdão não é mais impossível, porque foi o amor que venceu por dentro. Você está pronto para deixar Jesus tocar onde mais dói, porque é exatamente ali que Ele quer começar. E se você permitir, tudo vai mudar a partir daqui. Jesus tocou onde doía, porque Ele não ignorava feridas. Há algo profundamente revelador no modo como Jesus se aproximava das pessoas. Ele nunca ignorava as feridas. Enquanto a maioria desviava o olhar das dores humanas, Jesus caminhava na direção delas. Ele não fugia da sujeira, do sangue, das lágrimas ou do cheiro da morte. Ele não se afastava do quebrado, do rejeitado, do pecador. Jesus tocava onde ninguém mais ousava tocar. Porque o que o homem evita por medo, Deus transforma por amor. Cada toque de Jesus era um ato de restauração. Cada palavra sua era um remédio para a alma. E é exatamente isso que Ele quer fazer em você. Os evangelhos estão repletos de momentos em que Jesus interrompe o fluxo das multidões para alcançar uma única pessoa ferida. Ele parou por um cego à beira do caminho. Ele esperou por uma mulher que sofria havia 12 anos com um fluxo de sangue. Ele se assentou ao lado de uma samaritana rejeitada por todos. Ele atravessou o mar por causa de um homem possesso que vivia entre os sepulcros. Cada história tem um detalhe em comum. Jesus não viu a dor de longe. Ele se aproximou dela. Ele olhou nos olhos de quem ninguém olhava mais. Ele estendeu a mão onde a sociedade via apenas impureza e fracasso. Isso revela algo essencial sobre o coração de Deus. Ele não trata suas feridas como fraqueza. Ele as vê como pontos de encontro. Aquilo que você tenta esconder é justamente onde Ele quer se manifestar. A mulher do fluxo de sangue poderia ter ficado em casa, escondida, acreditando que não merecia atenção. Mas ela decidiu tocar em Jesus. E Jesus sentiu o toque. No meio da multidão, ele parou e perguntou: Quem me tocou? Não porque não soubesse, mas porque queria dar voz àquela mulher invisível. Ele queria que o mundo inteiro visse que ninguém está além do alcance da graça. Talvez você tenha medo de expor o que ainda dói. Talvez ache que Deus está cansado das suas orações repetidas, das lágrimas escondidas, das recaídas, dos dias em que você não consegue mais acreditar. Mas Jesus nunca se cansa de quem o busca com o coração ferido. Ele não ignora os machucados da alma. Ele não despreza o que ainda sangra. Pelo contrário, é aí que ele mais se revela. Porque o toque de Jesus não é simbólico. Ele é transformador. Onde ele toca, a vergonha é substituída por dignidade. O medo dá lugar à fé. E a dor dá lugar à paz. A Bíblia diz que o leproso se aproximou dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus poderia ter apenas dito uma palavra e curado à distância, mas ele fez questão de tocar. Um toque que, para aquele homem, foi mais do que cura física, foi restauração humana. Anos de isolamento e rejeição se desfizeram em um único gesto. É assim que Jesus age. Ele não apenas cura o corpo, ele devolve sentido, valor e pertencimento. Ele não apenas fecha feridas, ele devolve o coração ao lugar certo, aos braços do Pai. E há algo ainda mais profundo. Quando Jesus ressuscitou, ele manteve as marcas dos cravos. Ele poderia tê-las removido, mas escolheu carregá-las. Isso mostra que, para Deus, cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas testemunhos de vitória. O toque de Jesus não apaga a história, transforma o significado dela. O que antes era lembrança de dor, se torna prova viva da graça. E talvez seja isso que Deus queira fazer com as suas marcas também. Ele não quer que você esconda o que viveu. Quer usar o que viveu como testemunho da cura que só Ele pode dar. Quando Jesus toca, Ele não apenas restaura o que foi ferido, Ele desperta o que estava morto. Ele faz brotar vida onde só havia desespero.
Ele transforma corações endurecidos em corações sensíveis à sua voz. E é por isso que você precisa permitir esse toque. Porque enquanto você mantiver a distância, continuará tentando curar-se sozinho. E feridas espirituais não se curam com força de vontade, se curam com rendição. Permita que ele toque onde dói. Permita que ele entre nas áreas que você esconde, até de si mesmo. Permita que ele transforme o seu lamento em propósito. Porque o mesmo Jesus que tocou leprosos, cegos e corações quebrados, hoje está diante de você dizendo: eu quero ser limpo. E tudo o que ele precisa é de um coração que pare de fugir e diga: Senhor, toca em mim também. Quando o perdão parece injusto, e se a pessoa não merecer? Há uma luta interna que quase ninguém admite, mas que consome silenciosamente a alma. Perdoar quem não merece. Como estender misericórdia a quem feriu profundamente? Como liberar perdão a quem nem sequer pediu desculpas? O coração clama por justiça, a alma sangra por reparação, e o espírito se cala diante do peso de uma dívida emocional que parece impagável. Mas é nesse campo minado da alma que o Evangelho revela sua luz mais escandalosa. O perdão de Jesus é maior que o merecimento humano. E é exatamente aí que muitos tropeçam, porque a lógica de Deus não segue os critérios da dor, mas os caminhos da graça. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, não como uma fórmula matemática, mas como um estilo de vida, que confronta o ego ferido e desarma as correntes invisíveis que prendem a alma no passado. Perdoar não é dizer que o outro está certo, não é anular a dor ou minimizar o estrago. Perdoar é romper com a prisão da amargura. É declarar que você não será mais governado pela ferida. Mas quando o ofensor não reconhece o erro, quando não há arrependimento, nem sequer um pedido de perdão, é exatamente aí que a fé cristã é colocada à prova. Porque o perdão que Jesus ensina não se apoia no arrependimento do outro, mas na obediência ao Pai. No alto da cruz, enquanto homens zombavam, cuspindo e dividindo suas vestes como se ele fosse um derrotado, Jesus ergueu sua voz e clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não tinham se arrependido. Eles não pediram perdão. E ainda assim Jesus perdoou. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Perdoar é romper o ciclo da dor com a força do amor. É não permitir que o erro do outro defina quem você será a partir de agora. É se libertar da amarra invisível que transforma vítimas em prisioneiros. Esse perdão não é humano, é divino. E só é possível quando somos primeiro curados por aquele que nos perdoou por inteiro. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que o perdão não foi uma resposta ao nosso arrependimento, mas uma iniciativa do seu amor. E se fomos alcançados por esse amor que perdoa o indesculpável, como podemos recusar a outros aquilo que recebemos, sem merecer? Talvez o que te prende hoje não seja o erro dos outros, mas a justiça que você quer fazer com as próprias mãos. Talvez você pense que perdoar é deixar o outro impune, mas o reino de Deus funciona diferente. O perdão não anula a justiça, apenas transfere a causa para as mãos do justo juiz. Perdoar é sair do trono e deixar Deus governar. É descansar a alma no fato de que Ele sabe todas as coisas e cuidará de cada detalhe. Existe uma paz que só nasce depois do perdão. Um silêncio interior que desarma os gritos da alma, uma liberdade que rompe as grades do passado. E se você acha que perdoar é perder, Jesus te mostra que é exatamente o contrário. Perdoar é vencer. É recuperar a autoridade sobre si mesmo. É impedir que o ofensor continue tendo poder sobre suas emoções. É escolher ser curado, mesmo que o outro permaneça doente. É andar com leveza, mesmo que o outro ainda carregue peso. O que Jesus te convida hoje não é a concordar com o erro, mas a concordar com o céu. Não é sobre esquecer, é sobre lembrar sem dor. Não é sobre ignorar a ferida, mas permitir que Deus a transforme em testemunho. Porque o perdão verdadeiro não apaga a história, ele redime a história.
E é essa redenção que cura a alma e restaura o coração. É por isso que o perdão que parece injusto aos olhos do mundo é justo aos olhos de Deus. Porque ele não mede com a régua da dor, mas com o metro da cruz. A prisão emocional do não perdão. Quem realmente sofre com isso? Existe um cárcere invisível, onde muitos vivem há anos. Suas portas não são de ferro, mas de ressentimento. Suas grades não são visíveis, mas feitas de mágoas não resolvidas. E o que torna essa prisão ainda mais cruel é o fato de que, em muitos casos, ela é mantida pelo próprio prisioneiro. O não perdão é uma cela onde quem mais sofre não é quem errou, mas quem carrega a dor. É uma sentença que se cumpre no interior, corroendo a alma dia após dia. E o mais devastador é que muitas vezes quem a mantém de pé não percebe que, ao negar o perdão, está impedindo a si mesmo de respirar paz. Jesus sabia disso. Por isso, ao ensinar sobre oração, ele ligou o perdão ao relacionamento com o Pai. Se vocês não perdoarem aos outros, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não se trata de uma ameaça, mas de uma revelação espiritual. A alma que se recusa a perdoar bloqueia o fluxo da graça. É como um rio que foi represado. A vida espiritual estagna, a fé se torna fria, a intimidade com Deus enfraquece. O coração que guarda rancor fecha as portas para o consolo do Espírito Santo. E aos poucos, a alma se torna um campo seco, onde nada floresce. Quem não perdoa, pensa que está se protegendo. Acredita que guardar a mágoa é uma forma de manter o controle, de preservar a dignidade ferida, de manter distância do que machucou. Mas, na prática, isso só aprofunda a ferida. O ressentimento não protege, ele envenena. E o veneno vai se espalhando, tomando conta dos pensamentos, das emoções e até do corpo. Quantas doenças nascem de corações adoecidos? Quantas noites mal dormidas? Quantas crises de ansiedade? Quantas dores físicas têm raízes em um passado que ainda grita dentro da alma? A Bíblia revela que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos. Essa é uma verdade espiritual e também emocional. O não perdão seca por dentro, rouba o brilho do olhar, o ânimo da caminhada, a leveza do viver. Ele amarra os pés do futuro ao peso do passado, impede o avanço. E quanto mais se carrega a mágoa, mais difícil se torna enxergar novos caminhos. É como caminhar com uma ferida aberta, que inflama a cada passo, tornando a jornada insuportável. Mas existe uma chave, e essa chave não está nas mãos de quem feriu, está nas suas. É você quem decide abrir ou manter trancada essa cela, e não há nada mais libertador do que descobrir que não é preciso esperar que o outro mude para você ser livre. Você não depende da transformação do ofensor para viver curado. O perdão é uma porta que se abre de dentro para fora. É um ato de coragem, de fé, de entrega. É dizer, eu não serei mais refém daquilo que me feriu. Eu não permitirei que o que me aconteceu defina quem eu sou. Jesus veio libertar cativos, e uma das maiores prisões que ele veio quebrar foi essa, a prisão da alma amargurada. Ele sabia que não basta curar o corpo, se a alma continua ferida. Por isso, em muitos milagres, antes de dizer, levanta-te, ele dizia, teus pecados estão perdoados, porque o perdão é o início da cura, é a raiz da libertação, é a base da restauração. Quando você perdoa, o céu se abre, a paz volta a circular, a alegria retorna como vento fresco em dias de calor, e o coração começa, pouco a pouco, a respirar de novo. Hoje, Jesus está diante de você com a chave. Ele não força, ele propõe. Ele não impõe, ele convida. Você pode continuar preso, carregando dores antigas, como companheiras silenciosas. Ou pode entregar essas correntes ao único que pode quebrá-las de uma vez por todas. A escolha é sua. Mas saiba, o perdão que você liberar aos outros pode ser o mesmo que Deus quer liberar sobre você. O cárcere da alma só se rompe com a decisão de amar mais do que doeu. E esse é o caminho que Cristo te chama a seguir. Jesus não esperou arrependimento para amar. O maior escândalo do Evangelho não é a condenação do culpado,
mas o amor incondicional oferecido antes mesmo do arrependimento. Jesus, em sua essência mais pura, nunca esperou que alguém se consertasse para ser amado. Ele não impôs pré-requisitos emocionais ou espirituais para estender a mão. A cruz foi levantada enquanto o mundo ainda zombava. O sangue foi derramado quando ainda éramos inimigos de Deus, e o perdão foi proclamado enquanto os cravos ainda atravessavam suas mãos. Essa é a essência do amor que cura. Ele antecede a resposta, supera a lógica e vence qualquer acusação. Na cruz, enquanto os soldados repartiam suas vestes e os religiosos celebravam a aparente vitória, Jesus olhou para o céu e clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma lágrima de arrependimento, nenhuma confissão. Ainda assim o perdão foi liberado, porque o amor verdadeiro não depende do outro. Ele nasce de uma fonte que não se esgota, que não negocia, que não calcula se vale a pena. Jesus amou os que o traíram, os que o negaram, os que o crucificaram, e continua amando os que o ignoram hoje. Isso confronta nossa forma de amar, porque fomos ensinados a condicionar o perdão ao arrependimento. Esperamos que o outro reconheça, que venha até nós, que diga que errou. Mas o amor de Jesus não funciona assim. Ele não espera cura para tocar. Ele toca para curar. Ele não espera confissão para restaurar. Ele perdoa e, com isso, abre espaço para o arrependimento brotar. Porque o amor genuíno, quando demonstrado de forma escandalosa, tem o poder de desarmar até os corações mais endurecidos. Há pessoas que nos feriram e jamais reconhecerão isso. Algumas seguirão negando. Outras talvez nem compreendam a profundidade da dor que causaram. Se o nosso perdão depender da atitude delas, continuaremos presos. Mas se olharmos para Jesus, descobriremos uma liberdade poderosa. A de amar mesmo quando o outro não entende. A de liberar perdão mesmo quando não há retorno. A de escolher a paz mesmo quando não há reparação. Esse tipo de amor não é humano, é divino, e só pode ser vivido quando abrimos mão da justiça própria e nos rendemos à justiça de Deus. Porque perdoar quem não merece é o que Deus fez conosco, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Não para sermos passivos diante da dor, mas para sermos livres do poder dela sobre nós. O perdão não nega a dor. Ele a transcende, não ignora a injustiça. Ele a entrega ao único justo juiz, não apaga o passado. Ele redime o presente. Quando você decide amar como Jesus, algo acontece dentro de você. O coração se torna leve, a alma deixa de sangrar, a mente encontra descanso. Não porque tudo foi resolvido com quem te feriu, mas porque algo foi resolvido dentro de você. Você percebe que a cura que buscava não dependia do outro. Ela já estava disponível em Cristo. Bastava acessar, bastava decidir, bastava dizer: Senhor, eu não tenho força, mas me ensina a amar como o Senhor amou. Esse é o convite de Jesus: amar sem reservas, tocar onde dói, liberar o que prende, estender a mão quando tudo em nós grita para fechar os punhos, porque esse é o caminho da cruz. E é na cruz que a dor se transforma em vida, que a perda se transforma em ganho, que a alma ferida se transforma em alma curada. Não porque o outro mudou, mas porque o amor de Cristo nos alcançou primeiro. Perdão não é memória apagada, é coração curado. Existe um mito silencioso que se arrasta na mente de muitos cristãos e impede a verdadeira liberdade interior. A ideia de que perdoar é esquecer. Que perdoar significa apagar totalmente da mente aquilo que alguém fez, como se uma alma regenerada não mais lembrasse das feridas, traições, rejeições ou palavras que cortaram fundo. Mas não é isso que a Bíblia ensina, e tampouco foi isso que Jesus demonstrou. Porque o perdão verdadeiro não nasce da amnésia, mas da redenção. Ele não apaga a memória, ele cura o coração. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos com as marcas dos cravos ainda nas mãos e nos pés. Ele poderia ter ressuscitado com um corpo glorificado, totalmente restaurado, sem vestígios da crucificação. Mas escolheu manter as cicatrizes, não porque ainda estivesse ferido,
mas porque estava curado. As marcas não sangravam mais, mas contavam uma história. Mostravam que a dor havia passado por ele, mas não ficou dentro dele. O mesmo vale para nós. Perdoar não é fingir que não aconteceu. É olhar para o que aconteceu e declarar que isso não tem mais o poder de nos controlar. Muitos carregam culpa por lembrarem das feridas, como se isso fosse sinal de falta de perdão. Mas lembrar é parte da nossa condição humana. O que muda é o lugar que essa lembrança ocupa no coração. Se ao lembrar você ainda sangra, ainda paralisa, ainda alimenta desejo de vingança ou ressentimento, há uma ferida aberta. Mas se ao lembrar você sente paz, compaixão, até mesmo tristeza redentora, há sinais de cura. A cicatriz mostra que houve uma guerra, mas que o sangue já não escorre. E é isso que o perdão produz. Paz no lugar onde antes havia dor. Perdão não é negação, é redenção. Jesus nunca disse que o perdão apagaria a memória. Ele disse que perdoássemos 70 vezes 7, porque ele sabia que a memória traria de volta a cena, o cheiro, o tom de voz, a frase cruel. Mas a cada vez que a lembrança vier, podemos escolher responder com graça, reafirmar o perdão como uma decisão contínua, declarar que aquilo não tem mais domínio sobre nós, e com o tempo, o peso vai embora. A lembrança fica, mas perde o veneno. A alma ferida deseja esquecimento. A alma curada deseja testemunho, porque quando você é curado, sua história se transforma em ministério. Aquilo que antes era vergonha passa a ser instrumento de salvação para outros. Você se torna prova viva de que é possível passar pela dor e sair do outro lado mais forte, mais leve, mais parecido com Cristo. O perdão nos permite usar o passado como ponte, não como prisão. E há algo ainda mais profundo. O perdão cura não apenas o ofendido, mas o contexto todo da alma. Ele vai além do evento. Ele atinge raízes, quebra cadeias, desfaz maldições emocionais. Quando você perdoa, o Espírito Santo toca em áreas que estavam escondidas, abafadas, silenciadas por anos. É como abrir uma janela em um quarto escuro e ver a luz inundar tudo. Você começa a enxergar sua própria vida com outros olhos, não como alguém marcado pela dor, mas como alguém moldado pela graça. Você não precisa esquecer, você precisa ser curado. Não negue a dor, apresente-a, não esconda a ferida, exponha diante de Deus. Não busque apagar memórias, peça ao Espírito Santo para transformar essas memórias em testemunhos. Porque há pessoas esperando ouvir que é possível perdoar sem esquecer, e ainda assim viver em paz. Que é possível olhar para trás sem se perder no caminho. Que é possível viver com cicatrizes sem carregar feridas abertas. Perdão é isso, uma obra contínua de restauração. E só quem já foi profundamente curado por Cristo entende o poder de olhar para trás sem medo, porque sabe que Jesus já está lá, redimindo cada capítulo. E isso basta para seguir em frente com o coração em paz. Feridas profundas, restauração divina, o que só Deus pode fazer. Existem dores que não se explicam, situações que afundaram tão fundo na alma que palavras humanas não conseguem alcançar. Há feridas que foram cavadas lentamente, dia após dia, por atitudes repetidas, por ausências constantes, por desprezos acumulados, por promessas quebradas. São dores que o tempo não cura, que conselhos bem-intencionados não resolvem, que terapias não alcançam, porque há áreas no coração onde só o toque de Deus pode entrar. E é exatamente aí que Ele quer agir, porque Ele é o único capaz de ir onde ninguém vê, de restaurar o que todos disseram ser irrecuperável. Você pode ter passado por situações que nem tem coragem de contar. Talvez ninguém saiba o que de fato aconteceu. Talvez você mesmo não saiba nomear o que sente. Só sabe que dói, que corrói, que paralisou sua fé, sua esperança, sua disposição de sonhar outra vez. Mas Deus sabe. Ele viu o que ninguém viu, e Ele não virou o rosto. Ele permaneceu ali silenciosamente, esperando o momento em que você cansasse de carregar tudo sozinho e finalmente dissesse: Senhor, eu não consigo mais. Porque é nesse ponto que a restauração começa.
A cura verdadeira começa quando reconhecemos que não somos capazes de nos restaurar por conta própria. Quando paramos de racionalizar a dor e decidimos derramar tudo aos pés da cruz. A alma não precisa de explicações, ela precisa de redenção. E Jesus, quando se aproximava dos feridos, não exigia justificativas. Ele apenas tocava. E onde ele tocava, a dor recuava. Onde ele falava, o caos se calava. Onde ele olhava, o coração se desarmava. E hoje, ele continua fazendo o mesmo. Ele continua se aproximando das áreas que você mais tenta esconder, porque é aí que a glória dele se manifesta. O salmista escreveu: Ele cura os quebrantados de coração e sara-lhes as feridas. Não há metáfora nisso, é literal. Ele cura, ele sara, ele restaura. Mas para isso, é necessário quebrantamento. Deus não restaura corações orgulhosos. Ele não invade quem não o convida. Ele espera que você reconheça que chegou ao fim das suas forças, para então derramar o poder que transforma cinzas em beleza. O seu limite é o ponto de partida da graça. A restauração divina não é superficial. Ela não é estética. Não é um curativo por cima de algo que ainda está apodrecendo. Ela é profunda, radical e permanente. Ela arranca pela raiz o que causava dor, muda a estrutura interna da alma, devolve a identidade e reacende o fogo da fé. E mais, ela traz de volta aquilo que você achava perdido para sempre. Quando Deus restaura, Ele devolve dignidade, propósito, alegria e paz. E o que parecia fim se torna novo começo. Há um momento em que é preciso parar de lutar para parecer bem, parar de usar máscaras emocionais e admitir que há feridas abertas, não para se envergonhar, mas para ser curado. Porque enquanto você esconde, sangra. Enquanto você reprime, adoece. Mas quando você entrega, Deus age. Quando você confessa, Ele restaura. Quando você se rende, Ele transforma. E o mais bonito é que Deus não apenas cura, Ele transforma a ferida em ministério. Ele faz da sua dor o solo onde outros serão curados. Ele usa aquilo que te destruiu para agora ser ferramenta de salvação. Porque nenhuma lágrima é desperdiçada quando é derramada diante dele. Nenhuma dor é em vão quando é entregue ao altar. Hoje Deus não quer que você apenas suporte a dor. Ele quer que você seja curado, que você viva livre, que você respire aliviado, que você volte a confiar, que você se reconecte com sua verdadeira identidade. E tudo isso começa com uma oração simples. Senhor, cura onde ninguém pode tocar, e Ele tocará. Porque onde nenhum homem pode entrar, o Espírito Santo entra. E onde Ele entra, a dor sai, a vida volta e a alma é restaurada. Quando a alma está cansada de lutar sozinha. Há um cansaço que não se resolve com sono. Um tipo de exaustão que não é física nem mental, mas espiritual. É o peso silencioso de quem já tentou de tudo e ainda assim não se curou. A alma ferida que buscou ajuda em todos os cantos, mas continua sangrando por dentro. São aqueles que jejuaram, oraram, ouviram conselhos, leram livros, fizeram de tudo o que estava ao seu alcance, mas dentro ainda está quebrado. É quando você percebe que não é mais uma questão de esforço, mas de rendição. Porque há lutas que não foram feitas para serem vencidas com força, mas com entrega. E quando a alma está cansada de lutar sozinha, é hora de parar. Não para desistir, mas para descansar em Deus. Esse cansaço vem de anos tentando sustentar algo que só Deus pode manter de pé. Tentando se manter firme quando tudo dentro já desmoronou. Sorrindo para todos, mas chorando por dentro. Servindo na igreja, mas se sentindo vazio. Ajudando os outros, mas sem forças para ajudar a si mesmo. E nesse ponto, muitos se culpam, pensam que estão em pecado, que Deus os abandonou, que perderam a fé. Mas na verdade, talvez estejam apenas esgotados de tentar resolver sozinho o que só pode ser curado no colo do Pai. A alma cansada precisa de silêncio, não de barulho. Precisa de paz, não de pressão. Precisa ser acolhida, não julgada. E Jesus sabia disso. Ele via além das atitudes.
Ele enxergava o cansaço por trás da rebeldia, a dor por trás da frieza, a exaustão por trás da aparente força. E ele dizia: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não é para os fortes, mas para os cansados. Não é para os que têm tudo sob controle, mas para os que chegaram ao fim de si mesmos. Há momentos em que a cura começa quando você para de se debater e simplesmente diz: Jesus, eu não consigo mais. Essa confissão não é fraqueza, é força. É o primeiro passo para sair da prisão do desempenho e entrar no repouso da graça. Porque Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você confie, que você pare de correr e venha descansar, que você largue as armas e levante as mãos, que você reconheça: lutar sozinho nunca funcionou. A exaustão da alma vem, muitas vezes, do orgulho de querer controlar tudo, de querer entender tudo, de tentar se curar com lógica, quando o que precisa é de presença. E a presença de Deus não exige que você esteja bem. Ela exige que você esteja sincero, que você pare de fingir que está tudo certo e diga: Senhor, me ajuda, eu não dou conta. Porque Ele é especialista em restaurar os que não têm mais forças. Não é sobre ser capaz, é sobre se render. Não é sobre merecer, é sobre aceitar. A alma que se entrega é a alma que é curada. Porque Deus não cura o que é escondido, Ele cura o que é entregue. E talvez hoje, o maior ato de fé que você possa fazer não seja continuar lutando, mas descansar. Confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, que Ele está curando mesmo quando você não sente, que Ele está agindo mesmo quando você está apenas chorando. A alma cansada precisa de colo, não de cobrança. Precisa de descanso, não de esforço. E Jesus é o descanso da alma. Ele não apenas carrega o fardo, Ele troca o seu por um leve. Ele não apenas conforta, Ele transforma. Ele não apenas limpa a ferida, Ele cicatriza. E quando você finalmente parar de lutar sozinho e deixar que Ele lute por você, então você verá o que é verdadeira restauração. Hoje, você não precisa provar nada, só precisa se render. E ao se render, você será levantado. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e cansado. Ele o acolhe, o restaura e o conduz de volta à vida abundante que só existe na presença dele. Cura que começa no espírito. Não é psicologia, é presença. Nem toda dor que carregamos pode ser explicada pela mente. Nem toda ferida emocional se cura com palavras humanas. Há sofrimentos que moram em profundidades onde nenhum psicólogo alcança, onde nenhum conselho penetra, onde nenhuma técnica funciona. Porque o que está machucado não é apenas a alma, é o espírito. E é por isso que tantas pessoas tentam, buscam, falam, racionalizam, mas continuam quebradas por dentro. Porque estão tentando tratar espiritualmente o que só pode ser resolvido espiritualmente. E é nesse ponto que a psicologia humana para e a presença de Deus começa a agir. A Bíblia nunca ignora as dores do coração. Os Salmos são um manual de lamento, de angústias, de gritos da alma. Mas em nenhum momento Davi diz que foi a lógica que o curou. Ele sempre diz: na tua presença, há plenitude de alegria. Ou, o Senhor restaurou a minha alma. Isso significa que não foi uma resposta racional que o curou. Foi a presença real do Senhor. Porque o toque de Jesus não é uma metáfora. Ele não apenas ouve, Ele toca. Ele não apenas ensina, Ele restaura. E muitos hoje ainda tentam resolver suas dores profundas apenas com racionalizações. Tentam encontrar paz apenas em livros, vídeos, terapias. E tudo isso tem seu valor, mas há um limite. E se você já chegou nesse limite, sabe do que estou falando. Sabe o que é ter feito tudo certo e mesmo assim sentir que algo ainda está faltando. Porque a cura completa não vem de métodos, ela vem da presença. A libertação que restaura vem do Espírito. E não há substituto para isso. Jesus sabia disso quando libertava e curava. Ele não apenas explicava, ele expulsava o mal. Ele não apenas orientava,
Ele tocava o espírito da pessoa. Ele ia onde ninguém mais podia ir. E hoje, ele ainda faz isso. Mas só em quem permite. Só em quem reconhece que a ferida é mais profunda do que o orgulho quer admitir. Porque às vezes, o maior bloqueio para a cura é a tentativa de fingir que está tudo bem ou de tentar resolver tudo com a força do entendimento. Mas Provérbios já dizia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A cura que começa no espírito é silenciosa, mas transformadora. Ela não começa com respostas, mas com rendição. Com aquele momento em que você dobra o joelho e diz: Deus, vai onde ninguém mais conseguiu ir. Toca onde só o Senhor pode tocar. E quando isso acontece, algo sobrenatural começa. Você talvez não saiba explicar, mas sabe que algo está mudando. As correntes que te prendiam começam a se romper. O peso no peito começa a aliviar. O vazio começa a ser preenchido com paz. Essa cura não é emocional apenas. Ela muda a raiz. Ela trata a fonte da dor, não apenas os sintomas. E é por isso que muitos vivem em ciclos. Melhoram por um tempo, mas depois tudo volta. Porque ainda não permitiram que Deus curasse o espírito, o lugar onde a identidade foi quebrada, onde o trauma se alojou, onde a culpa fez morada. Só o Espírito Santo sabe navegar por esse território. E ele não vem com julgamento, ele vem com restauração. Ele vem como bálsamo, como fogo purificador, como voz que acalma e como mão que levanta. A presença de Deus é o único lugar onde a alma encontra descanso verdadeiro. Não o descanso de quem fugiu da dor, mas de quem entregou a dor, de quem parou de se esconder, de quem aceitou que precisa ser tocado, mesmo que doa. Porque sim, às vezes a cura dói antes de libertar. Às vezes Deus coloca o dedo exatamente onde dói mais, não para ferir de novo, mas para cicatrizar de vez. E quando você entende isso, você para de resistir, você se rende, e na rendição, você encontra a paz que tanto procurava. Hoje, se você está cansado de andar em círculos emocionais, se tudo parece sempre recomeçar no mesmo ponto de dor, talvez seja a hora de deixar o Espírito Santo agir no nível mais profundo. Não é psicologia, é presença. Não é só escuta, é toque divino. E quem é tocado por Deus nunca volta a ser o mesmo. Liberdade emocional. Como o perdão abre caminhos novos. O perdão é uma chave espiritual que abre portas onde antes só existiam muros. Quem não perdoa vive preso a uma cela sem tranca do lado de fora. Tranca-se por dentro, cercado por lembranças, traumas e palavras que não foram ditas. A vida para, a alma não flui. E mesmo que o tempo passe, há um congelamento interno. A emoção continua ali, intocada, infeccionada. Mas quando o perdão é liberado, mesmo entre lágrimas, mesmo com dor, é como se o coração respirasse de novo. Jesus nunca ensinou o perdão como sugestão, mas como mandamento, porque ele sabia que perdoar não é apenas um ato de bondade, é uma necessidade de sobrevivência emocional. A alma que não perdoa apodrece por dentro. O Espírito Santo se entristece, o fluxo da graça trava, e mesmo que a pessoa continue orando, servindo, tentando viver normalmente, há algo que não avança. Porque o perdão é o fluxo da cruz em direção à alma. É a prova de que fomos tocados por Deus. É a evidência de que morremos para o orgulho e escolhemos a liberdade. Mas há algo mais profundo aqui. O perdão não apenas nos liberta do outro, ele nos liberta de nós mesmos. Ele nos tira do papel de vítima e nos coloca na posição de curados. Enquanto você vive culpando, você vive acorrentado. Mas quando decide perdoar, ainda que a outra pessoa não mude, ainda que não haja reconciliação, você muda. E é essa mudança que abre novos caminhos. É essa decisão que abre as janelas do céu sobre sua alma. Porque o perdão limpa o coração e prepara o terreno para novas sementes de Deus crescerem. Quantas promessas estão paradas porque o coração está preso no passado? Quantas orações não são respondidas porque a alma ainda está segurando mágoas antigas?
dores antigas, nomes antigos que ainda ecoam no escuro do pensamento. E o mais impressionante é que às vezes nem percebemos, porque a dor vai se escondendo atrás de justificativas, de religiosidade, de atividades, de agendas. Mas Deus vê, e Ele não ignora. Ele quer curar, mas a cura exige verdade, e a verdade muitas vezes dói antes de libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é muitas vezes o reconhecimento de que precisamos soltar quem nos feriu. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa viver, porque sua alma precisa se mover para a frente, porque o Espírito Santo quer te levar a novos níveis, mas o peso do passado ainda está te ancorando, e ele está dizendo: libera, deixa ir, me entrega essa dor. Eu sei o que fazer com ela. E quando você faz isso, é como se as correntes começassem a cair, uma a uma. E a alma, pela primeira vez em anos, começa a caminhar livre. O perdão abre caminhos porque ele é fé em ação. Fé de que Deus é o juiz, de que ele é justo, de que ele sabe o que faz. E quando você entrega isso nas mãos dele, você abre espaço para que ele entre com justiça, com restituição, com propósito. A sua parte é soltar. A parte dele é restaurar. E Deus nunca falha em sua parte. Ele sabe como transformar cinzas em testemunho, dor em unção, ferida em fonte de cura para outros. Mas isso começa com o passo de liberar. Talvez você tenha tentado antes e não conseguiu. Talvez tenha dito que perdoou, mas ainda sangra. Não se culpe, mas também não se esconda. Hoje pode ser o dia em que o Espírito Santo te conduzirá à libertação real. Não uma emoção momentânea, mas uma decisão de fé, uma escolha baseada na cruz. Porque se Jesus te perdoou de tudo, inclusive do que você esconde de todos, então Ele também pode te dar poder para perdoar quem te destruiu. Esse é o poder do reino. E quando esse poder entra, não há prisão emocional que resista. Respire fundo. Receba essa palavra e decida hoje abrir esse caminho, porque há um novo tempo te esperando. Há uma leveza que você nunca experimentou, pronta para ser vivida. E tudo começa com uma escolha: perdoar. A ferida que mais dói. Há feridas que não foram causadas por outros, mas por nossas próprias mãos. Erros que cometemos, decisões que tomamos, palavras que dissemos ou deixamos de dizer. E por mais que tentemos seguir em frente, a voz da culpa nos persegue como uma sombra. É o peso de olhar para trás e ver os destroços que deixamos. É o arrependimento que aperta o peito, mesmo depois do perdão de Deus já ter sido declarado. Perdoar o outro é difícil, mas perdoar a si mesmo é para muitos o maior desafio. Porque a alma que não se perdoa vive presa em ciclos de autossabotagem. Sabe que foi perdoada por Deus, mas não consegue se ver limpa. Sabe que Cristo levou os pecados, mas ainda se olha com vergonha. E essa vergonha se torna uma barreira invisível que impede a pessoa de orar com liberdade, de sonhar com coragem, de servir com alegria. Há sempre aquela sensação de não sou digno, não mereço, não posso. E o inimigo se aproveita dessa brecha para manter a alma envergonhada, calada, encolhida. Mas há uma verdade poderosa que precisa ser proclamada. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar se condenando? Quem é você para resistir à graça que foi derramada? A cruz de Cristo não é frágil, não é parcial, não é seletiva. Quando Jesus disse, está consumado, ele selou o fim da culpa. Ele declarou que não há mais condenação para os que estão nele. E se o sangue de Jesus é suficiente para apagar o pecado diante de Deus, ele também é suficiente para libertar sua consciência diante do espelho. O Espírito Santo não veio para te acusar, ele veio para te convencer do amor. E esse amor lança fora todo medo, inclusive o medo de si mesmo. Quando você se recusa a perdoar o que fez, está sem perceber, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi o bastante. Mas quando você escolhe se ver como Deus te vê, você honra a cruz. Você honra a redenção. Você reconhece que não é por merecimento, é por graça. E essa graça é escandalosa,
é abundante, é restauradora. Ela pega o que estava quebrado e transforma em testemunho. Sim, você errou. Sim, poderia ter feito diferente. Mas agora é hora de seguir, de levantar, de entender que até seus fracassos podem ser usados para curar outros. Até suas quedas podem gerar empatia, compaixão, autoridade espiritual. Porque Deus transforma a dor em ministério, vergonha em sabedoria, traumas em trilhas de cura para quem virá depois de você. Mas isso só acontece quando você se liberta da necessidade de punição e entra na lógica do amor divino. Jesus não apenas perdoou pecados, ele restaurou dignidades. A mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, mas ao olhar nos olhos de Cristo, encontrou algo que ninguém mais lhe oferecia: recomeço. Ele não a expôs, não a envergonhou, não a esmagou. Ele a levantou com palavras de vida. Vá, e não peques mais. E é isso que ele está dizendo a você hoje. Vá. Você ainda tem uma história para viver, ainda há promessas para cumprir, ainda há um futuro te esperando. Mas para caminhar em direção a ele, você precisa soltar o peso do que ficou para trás. A culpa paralisa, a graça impulsiona, a vergonha sufoca, o amor liberta. Não é mais tempo de viver preso no ontem. Hoje, Deus está te chamando para viver a plenitude do que Ele preparou, não pelas suas conquistas, mas pela redenção que há em Cristo. E quando você aceitar isso, não como teoria, mas como verdade viva, você verá que perdoar a si mesmo é um ato de obediência, é uma declaração de fé, é o primeiro passo para a cura total da sua alma. Olhe para a cruz. Veja o preço que foi pago. Veja o sangue que foi derramado. Ele não fez isso em vão. Ele fez por você. Porque você é amado, redimido, escolhido. E o tempo da vergonha chegou ao fim. O tempo da condenação terminou. Agora é tempo de cura, de aceitação, de vida. Perdoe-se, abrace a graça e viva como quem realmente foi perdoado. Quando Jesus diz: levanta, anda e volta a viver. Há momentos em que tudo o que a alma precisa ouvir não é uma explicação, mas um chamado. Não é mais sobre entender os porquês da dor, das feridas, do abandono, da culpa. É sobre se levantar, porque há uma hora em que o Espírito Santo se aproxima do nosso leito emocional, espiritual, da paralisia existencial, e repete as mesmas palavras que Jesus disse ao paralítico junto ao tanque de Betesda: levanta, toma o teu leito e anda. E essas palavras ainda hoje carregam o mesmo poder de restauração. Jesus não nos chama apenas para sobreviver, mas para viver, para caminhar em liberdade, para carregar com leveza as marcas que antes nos aprisionavam. Porque quando ele diz levanta, não está apenas nos tirando do chão. Está nos devolvendo identidade. Está nos reerguendo diante do mundo espiritual como quem diz: esse aqui é meu, essa aqui é minha. Ferido sim, mas agora curado. A ordem para andar vem como prova de que a estagnação ficou no passado, e o convite para voltar a viver é a promessa de um futuro redimido. Muitos hoje vivem de pé fisicamente, mas sentados por dentro. Carregam um peso invisível nos ombros. Não conseguem sonhar nem se entregar de novo. Têm medo de amar, de confiar, de recomeçar. Estão como Lázaro, vivos, mas ainda enfaixados. Por isso Jesus não apenas ressuscita, ele manda tirar as faixas. Porque não basta voltar à vida, é preciso voltar à liberdade. E não basta liberdade parcial. Ele quer você inteiro, inteiro para amar de novo, servir de novo, sorrir de novo. Esse chamado é pessoal. Ele vem pelo nome. Não é genérico, não é para alguém aí, é para você. Jesus está dizendo: levanta, anda, volta a viver, volta a sonhar, volta a ter fé, volta a orar como antes, volta a sentir a presença dele como naquele primeiro amor. Volta a pregar com paixão, volta a escrever, a criar, a servir, a abençoar. Não fique no lugar da dor. Não aceite uma identidade construída pela ferida.
porque você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus declarou sobre você. E ele disse: Tu és meu filho amado. O inferno pode tentar te calar. A vergonha pode tentar te prender. O passado pode tentar te condenar. Mas quando Jesus diz levanta, nenhuma força contrária pode te manter caído. Quando Jesus diz anda, o chão se firma debaixo dos seus pés. Quando ele diz volta a viver, é porque ainda há capítulos da sua história que não foram escritos. E são capítulos de cura, de reconciliação, de ministério, de alegria, de propósito. Capítulos em que a glória de Deus será vista através de você. Não aceite morrer emocionalmente enquanto o céu ainda sopra vida sobre você. Não aceite sobreviver na superfície quando o Espírito te chama para as águas profundas. A mesma voz que fez Lázaro sair do túmulo está ecoando agora no seu interior. A mesma voz que restaurou Pedro depois da negação está dizendo: apacenta as minhas ovelhas, porque o seu fracasso não é o fim, sua queda não é sua identidade. A cruz não foi em vão. A graça ainda é suficiente. E Jesus ainda restaura tudo aquilo que está quebrado. Então hoje é o seu dia. Não amanhã, não quando estiver melhor, não quando sentir algo diferente. Hoje. Agora. Porque o céu não espera por emoções, espera por decisões. A fé não anda com vontade, anda com obediência. E se você crer, se você apenas der o primeiro passo, o resto Deus faz. Ele te ergue. Ele te cura. Ele te unge com novo óleo. Ele te dá um novo cântico. Ele restaura a sua alegria. E mais do que isso, Ele te envia porque curados curam, restaurados restauram, libertos libertam. Levanta, anda, volta a viver, porque Jesus ainda está passando por corações feridos e dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz e seja inteira de novo. Palavra final. Senhor Jesus, neste momento, diante de tudo o que foi revelado, exposto e tocado dentro da alma, nós nos colocamos em Tua presença com o coração quebrantado. Porque entendemos, Pai, que não há cura fora do Teu toque, não há perdão verdadeiro fora da Tua cruz, e não há restauração completa fora do Teu Espírito. Há feridas que nenhum abraço cura, há dores que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mas Tu, Senhor, sondas o mais íntimo, tocas o mais profundo e falas na linguagem do silêncio, onde ninguém mais entra. Por isso nós te pedimos, vem, Jesus, entra nesse coração, entra nessa memória que ainda sangra, entra nessa alma cansada de lutar sozinha, entra e faz de novo. Restaura o altar interior, acende a chama que se apagou, lava com teu sangue as áreas que foram marcadas por culpa, vergonha, rejeição e traição. Pai, ajuda-nos a perdoar, não com a força do braço, mas com o poder do Espírito. Ensina-nos a abrir mão do direito de punir e abraçar o chamado de amar como Tu nos amaste. Liberta-nos da prisão do rancor. Rompe as cadeias da amargura. Remove de nós todo sentimento que nos impede de viver plenamente. E se há alguém que ainda não conseguiu perdoar a si mesmo, mostra, Senhor, que o Teu sacrifício foi suficiente, que na cruz toda a acusação caiu por terra, que quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. E agora, Espírito Santo, sopra vida sobre esse coração. Toca onde ninguém mais tocou, cura o que foi escondido por tantos anos, restaura o brilho nos olhos, renova a capacidade de amar, de confiar, de crer de novo. Que essa alma volte a respirar leveza, esperança e alegria da salvação. Se você está ouvindo essa oração agora e sentiu o Senhor falando com você, este é o momento. Não adie o toque de Deus. Onde você estiver, feche os olhos e diga com fé: Senhor Jesus, eu entrego minha dor nas Tuas mãos. Eu entrego minhas feridas, meus traumas, minhas mágoas. Eu abro meu coração para que Tu entres e cures por completo. Eu escolho perdoar. Eu escolho Te seguir. Eu escolho viver em liberdade. Restaura minha alma. Enche-me com Teu Espírito e faz de mim um instrumento da Tua paz. Em Teu nome, Jesus, eu oro e creio. Amém.
Agora respira fundo, porque algo foi rompido, porque o céu ouviu, porque você não está mais sozinho, porque a cura começou. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que a paz de Cristo te envolva e que a presença do Espírito te acompanhe todos os dias.